No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma estratégia que não importa se o mercado está subindo muito ou se ele está caindo muito, você vai ganhar dinheiro utilizando essa estratégia com opções. A gente vai falar hoje sobre o straddle, a compra de straddle. É uma estratégia relativamente simples, onde você vai aprender como escolher os strikes, como ler o gráfico e entender quanto que você pode ganhar com essa estratégia, e também vamos falar aqui dos pontos positivos e dos pontos negativos ao utilizar essa estratégia. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificações que toda terça-feira às 7h45 da noite tem um vídeo novo aqui para você aprender a operar opções, e já vamos pro vídeo. E se você é inscrito também deixa o like, hein? Então já vamos vir aqui pro Profit. Caso você não saiba chegar aqui nesse modo de opções, é muito simples, tá? Você vem aqui ó, em opções e só vai ter no Profit Pro ou no Profit Ultra, tá? Vem aqui em opções, estratégia de opções, e você já vai cair nessa aba aqui do módulo de opções, tá? O straddle, ele basicamente é a compra de uma call e ao mesmo tempo comprar uma put no mesmo strike, tá? Você fazendo essa compra de call e a compra de put no mesmo strike, você já está montando um straddle, tá? Você pode fazer essa operação em qualquer strike, tá? Mas a gente vai partir da premissa aqui que a gente vai fazer uma estratégia que tem ali um potencial de acerto um pouco maior, tá? Que seria ali nas opções ATM, tá? Newton, o que é uma opção ATM? Nada mais é do que aquela opção que tem um strike que é igual ou muito parecido com o preço do ativo naquele momento que você está negociando. Então, como eu tenho aqui Petrobras a 35,44, qualquer opção que está próximo desse preço, muito próximo, tá, desse preço 35,44, é uma opção ATM. Então aqui a gente tem ó, o strike de 35,29 e embaixo tem o de 35,54. Essas duas opções são ATMs, tá? Então na hora do momento que você for negociar, você pode escolher qualquer uma delas, tá? Eu quando vou montar alguma estratégia, eu sempre opto pela opção mais barata. Então se eu vou negociar ali uma call, eu vou pegar essa aqui do 35,54, que ela aqui ó, era 1,78. A de cima já é 1,93, essa aqui é mais barata, né, financeiramente, tá? E aqui nas puts já ao contrário, né? Eu vou pegar a de cima porque ela é 1,35 e a de baixo é 1,45, tá? Isso falando de opções ATMs, beleza? Então, a gente vai fazer o que aqui? Pegar uma opção ATM Call e uma opção ATM Put, tá? Como a gente tem uma diferença aqui, ó, de 15 centavos, né, entre uma e outra, eu vou pegar essa de baixo, tá? A L366. Eu estou utilizando aqui Petrobras como exemplo, mas você pode fazer isso aqui em qualquer ativo que tenha liquidez nas opções, tá? Então a gente vem aqui, ó, e compra uma call, tá? Vai aparecer aqui a boletim embaixo, né? Você compra uma call e você ao mesmo tempo vem aqui, ó, e compra uma put, tá? No mesmo strike. Então tem aqui, ó, a Petro L366 e a X366, tá? O L é de call e o X é de put. Como é que tu sabe disso, Newton? Porque tem lá as letras de cada opção e também tem aqui em cima, ó, calls de um lado, né, do lado esquerdo da tela, tá? E puts do lado direito da tela, beleza? Então a gente fazendo essa compra de call e essa compra de put, a gente já tem aqui o nosso straddle montado, tá? E qual que é a grande vantagem dessa estratégia? A possibilidade de ganhar tanto numa explosão de alta como numa explosão de baixa, tá? Eu vou vir aqui ó, no gráfico e você vai ver como que ele se comporta, tá? Existe uma zona de risco aqui, tá? Dentro dessa estratégia. Essa zona de risco seria basicamente essa região em vermelho aqui, tá? Aqui nessa zona de risco, o ponto mais perigoso dela lá no vencimento, tá? Que seria daqui 33 dias úteis, tá aqui em cima, 33 dias úteis, seria justamente nesse strike que a gente escolheu, tá? Por que nesse strike? Porque quando a gente compra uma opção, ela vai perdendo valor com a passagem do tempo se ela não tiver valor intrínseco. E as opções ATM, elas têm 100% de valor extrínseco, que é um valor que se perde ali com a passagem do tempo dessa opção, tá? Então, se o ativo ele não andar, tá? Se ele ficar ali na casa 35,40, 35
60 e ficar nesse lenga-lenga e não andar para lugar nenhum em 33 dias úteis, que é muito tempo, né? Você tem aqui o seu prejuízo máximo lá no vencimento, tá? Isso é lá no vencimento aqui nesse strike de 35,54, tá? Se caso o ativo ele subir muito, ele lá para, sei lá, 44, sai aqui de 35 para lá para 44, você teria aqui algo em torno de R$ 504 de ganho lá no vencimento, tá? E se ele cair muito, ele lá para 28, por exemplo, você também ganha dinheiro, ó. Você lá no 27,91, você ganharia algo em torno aqui de R$ 395 lá no vencimento, tá? Quando eu vou passando o mouse aqui, você consegue ver ali a simulação no dia do vencimento e no dia de hoje, quanto que você ganharia ali, mais ou menos, nessa opção, tá? Aqui embaixo, ó, você consegue ir simulando a passagem do tempo, tá? Então, essa linha verde aqui, ó, ela simula o dia de hoje, sem considerar ali aumento de volatilidade, baixa volatilidade, não, nada do tipo, tá? Só aqui nas gregas, tá? Então, você vai passando aqui, ó, e vai contando aqui, ó, tá faltando 31 dias úteis, aí a gente vai caindo aqui, ó, para 28 dias úteis, e você vê que essa linha verde, ela começa ali a cair e entrar nessa zona de risco, tá? Que é essa zona vermelha, que é a zona que a gente não quer, né? Que o preço fique, tá? Então, ó, conforme os dias vão passando, ela vai ficando cada vez mais dentro aqui dessa zona de risco, a linha verde, né? E ela também vai ficando aqui mais perto da linha azul, que é a nossa zona de lucro, tá? Então, faltando, por exemplo, 14 dias úteis, se você zerasse essa operação antes do vencimento, você teria uma perda de R$ 90, tá? Com 14 dias úteis, se o papel não se movimentar. A gente está falando de 33 dias úteis quando a gente montou essa operação, aí passou um tempo, né? Passou 19 dias, e agora está faltando só 14 dias úteis para o vencimento dessa opção. Você estaria ali com uma perda de mais ou menos R$ 90, em vez de 323 seria a sua perda máxima aqui, tá? Já já a gente vai falar sobre essa perda máxima, tá? Então, por aqui você entende que existe uma perda máxima, mas você não precisa correr esse risco de levar a opção até o vencimento. O straddle, ele é uma estratégia que você vai montar em um momento muito estratégico e sair dessa operação o mais rápido possível, tá? Já que ela é uma estratégia de compra de volatilidade, então você tem que comprar quando a volatilidade estiver baixa e vender quando essa volatilidade aumentar ou o papel explodir para alguns lados, que aí, obviamente, a volatilidade vai ter aumentado, tá? Então, aqui, o que a gente tem de risco máximo nessa estratégia? É o valor que a gente paga nas opções, tá? Já que a gente está comprando opções, o nosso risco máximo é aquela opção chegar a zero, tá? Então, na call aqui, ó, a gente pagaria R$ 1,78, tá? Por opção, e R$ 1,45 também por opção das puts. A gente vai somar esses dois valores, tá? 1,78 mais 1,45, a somatória deles vai dar isso aqui, né? 3,23. Esses 3,23 você vai multiplicar pela quantidade de opções que você quer comprar. Então, se for o lote mínimo, né, que é 100, vai dar R$ 323 aqui de perda máxima. Se você já é um trader que tem um capital maior ali na corretora e quer fazer maior, por exemplo, 1.000, né? A 1.000 aqui, viu como mudou aqui o gráfico? Tem que ser a mesma quantidade, tá? Então, se você compra 1.000 calls, também tem que ser 1.000 puts compradas, tá? O gráfico é exatamente igual, tá? Então, aqui, ó, o preço é exatamente o mesmo, né? 3,23. Só que o teu risco máximo aumenta, porque tu tá comprando 1.000 opções de cada uma, né? 1.000 calls, 1.000 puts, vezes 3,23 aqui, andaria R$ 3.323 aqui de risco nessa operação, nesse exemplo aqui, tá? Você pode fazer menor também. E por outro lado, o teu ganho máximo, ele é infinito, já que quanto mais o papel subir ou quanto mais o papel cair, mais você vai ganhar dinheiro nessa estratégia aqui, tá? Se o papel fosse lá para R$ 27,00, você teria um ganho aproximado aqui de R$ 4.850, tá? Isso tem que ser uma queda bem significativa, né? E se ele subisse também muito forte, lá para R$ 43,00, por exemplo, você teria algo em torno de R$ 5.000 de ganho aqui, tá? Segundo aqui o gráfico de payoff nos mostra aqui, tá bom? Então, você vê aqui que é uma estratégia que você consegue ganhar dinheiro, né? Se o papel subir muito ou se ele cair muito. Então, essa é uma vantagem dessa estratégia. Você não precisa
fazer uma leitura gráfica ali muito precisa, porque se você errar e o papel é totalmente contra a tua análise, você vai ganhar dinheiro porque você vai ganhar dinheiro na outra ponta. E como é que isso funciona? Basicamente, as opções elas têm um delta, né? A gente tem um delta aqui, ó, de cada uma. A gente tem um delta aqui da call de 0,57 e da put menos 43. Então, se o papel começar a subir, esse delta de 0,57 ele vai começar a aumentar, então ele vai para 59, vai para 61, vai para 63, vai para 66 e assim por diante. E quanto mais esse delta aumenta, maior é a valorização nessa tua opção, tá? Porque o que acontece? É uma matemática aqui só para a gente ter uma referência, tá? Se a gente tem um delta de 0,57, significa que se a Petrobras subir R$1, ela sai aqui dos 35,44 para 36,44, essa tua opção que está 1,78, ela vai valorizar 57 centavos, tá? Isso aqui é só uma matemática básica, não é uma regra absoluta, tá bom? Que existe aqui outras variáveis que a gente tem que levar em consideração, tá? Então, quanto mais essa tua opção ela vem aqui para dentro do dinheiro, mais esse delta aumenta e, obviamente, aquele cálculozinho de o papel sobe R$1. Essa opção ela vai também valorizar mais porque o delta dela é maior. Então, se o papel subiu R$1 aqui e a tua opção está com um delta de 0,70, a tua opção vai valorizar 70 centavos a cada R$1 que a Petrobras sobe, tá? E por outro lado, essa opção aqui, ela vai começar a desvalorizar. Tu vai ganhar dinheiro nessa aqui e vai perder nessa aqui. Essa é a estratégia, tá? Ganhar numa ponta e perder na outra. Só que na ponta que tu vai ganhar dinheiro, tu vai ganhar tanto dinheiro, e na outra não importa aquela perda, que o dinheiro que tu vai ganhar na ponta vencedora vai pagar toda a perda que tu tá tendo na outra ponta e ainda vai ficar no lucro, tá? Quando a gente vem nesse gráfico aqui, isso já está sendo considerado. Então, se eu venho aqui e tô ganhando lá R$5.500 porque a Petrobras foi lá para 44,30, a perda da put já está sendo considerada aqui, tá? Porque a call, ela teve um aumento significativo aqui, tá bom? Então, enquanto um delta, ele tá aumentando e te dando mais dinheiro, o outro delta aqui, ele tá diminuindo e tá cada vez, né, diminuindo aqui para cima, né? Tá cada vez fazendo com que você perca menos dinheiro. E lembrando que quando você compra a opção, essa perda, ela é limitada ao valor que você paga. Tá? Então, aqui, o máximo que você pode perder nessa put é 1,45. E por outro lado, na call, você não tem um teto máximo ali de quanto você pode ganhar. Ela pode sair aqui de 1,78 e ir para R$5. Tá? A gente vai ter 3,20, 3,22, né, de lucro, tá, nessa opção, que paga suficientemente esse 1,45 e ainda sobra um lucro aí no teu bolso, tá? A mesma coisa serve ao contrário, né? Se o papel começar a cair muito, muito, muito forte, essa tua put aqui, que tá 1,45, ela pode ir para R$6 e a tua perda máxima na call é 1,78, tá? Então, por aqui você vê que existe vantagem, sim, de montar essa estratégia, por mais que você vai perder em alguma das pontas, tá? A estratégia é essa, é perder numa ponta e ganhar na outra, e ganhar muito dinheiro na outra ponta, tá? Ah, Nilton, mas se existe tanta vantagem assim de montar essa estratégia, por que ninguém monta com tanta frequência? E é aí que a gente chega nos pontos negativos dessa estratégia, tá? Porque, como a gente está comprando duas opções, uma call e uma put, existe uma grega chamada Theta, que está corroendo ali o preço da nossa opção com a passagem do tempo. A gente até falou sobre um pouquinho disso lá no gráfico, né? Então ela está corroendo ali o preço dessa opção. Então, se o ativo ele não andar da forma que a gente quer, essas opções elas vão ficar cada dia mais barata e com isso eu estou perdendo dinheiro, já que eu comprei uma opção por R$1,78 e eu esperava que ela fosse para R$4, R$5. E por outro lado, ela não está acontecendo isso. Eu comprei a R$1,78 e ela está caindo para R$1,77, depois R$1,76, depois R$1,75, e eu vou perdendo dinheiro com essa desvalorização da opção, tá? Esse é um dos pontos negativos. Outro ponto negativo, e esse você tem que tomar muito cuidado ao entrar na operação, é que essa estratégia é uma estratégia de compra de volatilidade, tá? Por ser uma estratégia de compra de volatilidade, você não pode fazer essa estratégia com a volatilidade alta, já que você vai estar comprando a volatilidade alta.
E sempre que você quer comprar uma coisa, você não quer comprar essa coisa barata, talvez vender caro, se esse é o objetivo de lucrar. Quanto mais barato a gente comprar, melhor. Você concorda comigo? E aqui nas opções é a mesma coisa. Quando a gente está falando de preço de opção, né, e volatilidade também, impacta no preço da opção, tá? Nilton, como é que funciona essa questão de volatilidade? Tem que ter uma aula específica só para esse assunto. E se for do teu interesse, deixa aqui nos comentários que eu faço uma aula sobre esse assunto para te dar todos os detalhes sobre a volatilidade, tá? Mas eu vou dar uma passada rápida aqui, ó. Se a gente vem aqui na calculadora das opções, né? Existe aqui as gregas, né? Que é o delta, o gama, o teta, o vega, o rho, tá? O preço da ação, que também vai impactar no preço da opção, o vencimento, dias úteis para o vencimento, taxa de juros. Tem toda uma questão aqui que influencia aqui no preço da opção. E um deles, ó, é a volatilidade, tá? Que é a volatilidade implícita. Aqui na calculadora, ela tá me dando uma volatilidade de 34,78. Esse preço, todos esses cálculos aqui são teóricos, tá? Porque a gente vê que o preço teórico dessa opção, que seria a Petro L366, que é a opção que a gente escolheu, o preço teórico dela seria 1,98. Só que na prática ela está sendo negociada 20 centavos mais baixo, tá? Que é totalmente normal ser negociado mais baixo ou mais alto, tá? Isso vai depender muito ali da oferta e demanda, beleza? Então, preste atenção se eu aumento aqui, só mexo na volatilidade, tá? Tá 1,98 e a volatilidade está 34,78. Se eu aumento essa volatilidade, por exemplo, para 45, aquela opção, 45, né? 15 não, 45, aquela opção que estava sendo negociada a 1,98, ela começa a ser negociada a 2,49. Tá entendendo aqui como a volatilidade ela é importante? Principalmente em estratégia que você está comprando ou vendendo volatilidade, tá? Então, nesse caso aqui, se eu compro esse straddle com uma volatilidade muito alta, vai acabar que eu vou pagar muito caro nas opções. Então, o custo que eu vou ter para montar essa estrutura vai ficar muito alto. E se ele ficar muito alto, eu vou correr um risco maior. E esse risco maior você não deve correr, tá? Então, você tem que entender disso aqui antes de montar essa estratégia, tá? Por outro lado, se você compra por uma volatilidade bem baixinha, vamos botar 30, aquela opção que estava com preço teórico, né, de 1,98, ela cai aqui, ó, para 1,75, tá? Então, com isso, você tem aqui um preço menor nessa opção, tá? Esse é um ponto que você tem que levar muito em consideração, que é a volatilidade ao montar essa estratégia. Não é sempre que a volatilidade vai estar baixa, então não é sempre que você consegue montar essa estratégia, tá? Pela leitura gráfica ali, quando existe um afunilamento de preço, ou seja, o preço ele tá aqui no range grande, aí ele começa a afunilar, provavelmente a volatilidade está baixando. Se essa volatilidade está baixando e você não sabe se o ativo ele vai explodir para uma alta ou para uma baixa, você pode talvez montar essa estratégia ou fazer uma leitura gráfica, né, e montar uma estratégia para um único lado, seja para alta ou para baixa, tá? Só que para isso você precisa ali de uma leitura gráfica, que eu também te ajudo a fazer isso aqui no canal, tá? Então, como a gente está aqui com quase 20 minutos de vídeo, a gente já falou aqui dos principais pontos dessa estratégia, tá? Existem outros pontos que tem que ser levado em consideração, mas esses são os principais. Você precisa saber que existe um risco nessa estratégia, esse risco é o quanto você está pagando nela. Você precisa entender que teu ganho ele é infinito, então se o papel subir muito ou se o papel cair muito, você vai ganhar dinheiro aqui com essa estratégia, tá? Só que também tem seus riscos ali, se o papel ficar parado, você vai perder ali com a passagem do tempo, então aquele dinheiro investido na estratégia, ele pode até mesmo ter uma perda de 100% ali, tá? Mas eu te mostrei aqui no gráfico, com a passagem do tempo, como é que isso se comporta. E é uma escolha sua, tá? Perder 100% desse valor. Eu, como trader, eu não vou perder 100% uma estratégia dessa, porque a gente tem que montar isso aqui e entrar num momento muito específico e sair o mais rápido possível dela. Então, independente se deu certo ou não essa estratégia, eu vou sair dela com o menor, no caso do não deu certo, né? Com o menor prejuízo possível, tá? E se deu certo, eu vou sair com um lucro muito alto, tá? Essa é a grande sacada aqui das opções, tá bom? E outro ponto, recapitulando, né? Que você precisa
tomar muito cuidado é sobre a volatilidade, para você não pagar muito caro nas opções que você vai negociar. Porque se você paga caro e essa volatilidade ela cai, você automaticamente vai estar perdendo dinheiro nessas opções, tá? Por mais que ela suba muito para um lado ou caia muito para o outro, e a volatilidade baixar ao mesmo tempo, a volatilidade implícita, né? Você já vai perder dinheiro aqui nessa estratégia, tá? Se ficou muito confuso, se ficou algo que você não conseguiu entender, você tem a oportunidade de participar do meu treinamento fechado, que é a mentoria Segredo das Opções. Lá dentro eu te ensino estratégias como essa, com todos os detalhes, e outras estratégias que você pode ganhar só para um direcional, seja de alta ou de baixa, e também estratégias de mercados laterais, onde você vai saber exatamente o que fazer e quando fazer, e também aprender sobre análise técnica, aprender as estratégias que eu utilizo, e também ter o meu suporte em um grupo exclusivo lá no WhatsApp, onde eu falo com você diariamente e com todos os alunos que estão lá, tá? Aqui na descrição do vídeo vai ter o link de inscrição para essa mentoria. Se você quer participar, aproveita enquanto a gente está aqui com preço promocional, tá? Tem alguns detalhes que a gente precisar falar nesse vídeo ainda, mas para o vídeo não ficar tão longo, a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo, falando desses outros detalhes, mas como você viu, essa estratégia é uma estratégia simples, mas que precisa ser levado em consideração alguns pontos antes de ser montada, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha clareado aqui um pouco as coisas de como que isso aqui funciona, tá? O Straddle funciona. Existe formas melhores de montar isso aqui, que seria o Straddle sintético, tá? A gente pode fazer um vídeo também sobre isso, falando sobre o Straddle sintético, já melhora um pouco aí o cenário das coisas, tá? Tanto em questão da volatilidade como em custo da passagem do tempo, beleza? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Se esse vídeo te ajudou, eu já te peço mais uma vez, deixa o like nesse vídeo, comenta, porque com isso o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, vai entregar para mais pessoas e você vai estar ajudando mais pessoas a entender sobre opções e também me ajudando, tá? Que quanto mais pessoas ter acesso a esse vídeo, mais o meu canal vai crescer e mais conteúdo eu vou trazer para cá. Por enquanto a gente está com um vídeo por semana, mas se a gente tiver uma entrega maior, vai começar 2 vídeos por semana. Então só depende de você, então ajuda aí, dá o like, comenta, e se você não é inscrito, pelo amor de Deus, se inscreve no canal e também já deixa aí as notificações ativadas, que toda terça-feira às 7h45 da noite a gente tem um vídeo novo aqui no canal, tá? Então vou ficando por aqui, um grande abraço e na próxima terça-feira a gente está aqui novamente para mais um vídeo com um novo assunto. Tchau, tchau!